Israelenses e palestinos discordam no Tribunal da ONU, com os dois apontando o seu lado da versão do conflito e Israel alegando que a ONU está agindo muito de má fé contra os israelenses e que depende da proposta que for aprovada, seja na Assembleia ou no Conselho de Segurança, eles simplesmente não vão respeitar. A gente tem também, pessoal, a maior incursão por terra, inclusive com tanques, avançando para cima da faixa de Gaza, no que eles estão chamando de uma fase preparatória para algo muito maior que vai vir no futuro, mas percebam como a incursão por terra ela já vem começando, e ao mesmo tempo Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, concordando com a ONU, ou seja, alegando que o Antônio Guterres, que fez declarações polêmicas, trouxe muitas verdades para os países escutarem. A gente tem também, pessoal, senadores dos Estados Unidos fazendo uma proposta para desvencilhar a ajuda que vai à Ucrânia para a ajuda que vai a Israel. O Biden tentou colocar tudo no mesmo pacote e algumas atualizações sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a situação iraniana, que recruta combatentes para combater na guerra pelo Hamas e faz uma ameaça aos Estados Unidos. Estados Unidos, se vocês continuarem atacando a Palestina ou dando armas para os israelenses atacarem, vocês também não serão poupados. Vale lembrar, pessoal, que a gente teve combatentes e até mesmo embaixadas, bases atacadas tanto na Síria como também no Iraque. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, tô correndo ao Prêmio Best, tá? Por enquanto tô em terceiro colocado, preciso da ajuda de vocês. Vota lá, pessoal. Senta lá o dedo lá. Volta, professor Ricardo lá, pra gente fazer a geopolítica, pessoal, ficar no primeiro lugar do Prêmio Best, que classifica o maior influenciador da educação 2023. Posso contar com o seu apoio? Então vota lá, pessoal, conto muito com a sua ajuda. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje está repleto de informações super relevantes. A gente está tendo nesse momento o Brasil, e que nem eu falo, né? O Brasil dá um baita azar nas questões geopolíticas internacionais. Quando a gente é eleito como membro rotativo durante 2 anos do Conselho de Segurança, o mundo entra numa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não o mundo, né? Mas eu diria que a polarização mundial ela aumenta bastante e o Brasil é obrigado a votar todas as vezes, se posicionando, mostrando qual que é o seu lado, convenhamos, que a gente tem relações fortes com China e com Rússia, mas também com o G7 e com os países ocidentais. Quando o Brasil assume a presidência do Conselho de Segurança da ONU, inclusive prometendo falar sobre questões humanitárias, sobre uma reforma do Conselho, enfim, cara, a gente tem uma guerra envolvendo Gaza e Israel, uma coisa que não acontecia nessas proporções, pelo menos aí há 50 anos, na Guerra do Yom Kippur, tá? Ou seja, o Brasil está tendo que mediar uma situação extremamente complicada. E falou que vai tentar fazer uma proposta para que não haja um veto cruzado. Como assim, professor? Da maneira como hoje é organizado, né? Nós temos 10 membros rotativos e 5 membros permanentes. Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra, sendo que esses 5 têm poder de veto, de vetar alguma decisão. Pessoal, na teoria, eu acho interessante, porque, querendo ou não, esses países são os mais responsáveis, são eles que venceram a Segunda Guerra Mundial. Lembra que a ONU foi criada naquele contexto, e para você ferir a soberania de outro país, tem que ser algo extremamente sério, tem que ser um consenso dos países mais responsáveis. A questão é que os países não votam de acordo com seus princípios, eles votam de acordo com seus interesses. Então, por exemplo, China e Rússia vetaram uma proposta dos Estados Unidos e os Estados Unidos vetou, por exemplo, e a Inglaterra também, né, o Reino Unido, uma proposta dos russos. Os Estados Unidos vetaram uma proposta brasileira, alegando que o Brasil não falava em direito de defesa de Israel, por exemplo, entende? Então é muito complicado você conseguir reunir ideologicamente, né, 15 países, ainda mais fazer com que esses 5 não vetem a proposta. Ou seja, o Conselho de Segurança da ONU hoje está bastante com uma queda de credibilidade, vamos colocar assim. A gente teve hoje, pessoal, Israel com Gilad Erdan, deixando bem claro, pessoal, que a violência sádica e os objetivos de aterrorizar o povo israelense e colocar medo no coração estão explícitos com as imagens e fotos compartilhadas com vocês. E aí ele foi lá, começou a colocar imagens no púlpito e inclusive compartilhou um QR Code, ou um QR Code, né? Para que as pessoas vissem mais fotos e vídeos tal, sobre as atrocidades que o Hamas fez. Lembrando que o Hamas, pessoal, invadiu o território israelense e matou
1.400 pessoas, além de reféns, né, tanto civis, militares, tal, que estão ali na faixa de Gaza. Ele falou, pessoal, inclusive, que uma resolução deve, no mínimo, citar o Hamas, que eles não têm nada contra os palestinos, segundo ele, claro, tá? Mas sim contra o Hamas. E que, inclusive, se algum tipo de proposta passar que não peça, que não dê o direito de defesa para Israel, ou que não peça, ou que não condene o Hamas, eles vão fazer questão de não cumprir a resolução do Conselho de Segurança da ONU. Se for da Assembleia, que tem menos peso ainda, galera, convenhamos que não vão cumprir e meio, né? E aí eu cito para vocês. Vocês percebem como a ONU, pelo menos o peso das declarações, vem perdendo um pouco de credibilidade, né? É fato. Vamos imaginar, por exemplo, que Israel não respeite as deliberações do Conselho de Segurança da ONU. O que vai acontecer contra Israel? Sanções? Punições? Cara, querendo ou não, Israel já desrespeita pautas da ONU, da construção de assentamentos, tal, há muito tempo. Digamos que se fizer isso, não vai ter algum tipo de sanção contra os israelenses. Então, é meio que uma redução da credibilidade, sim. Lembrando também, pessoal, que mesmo com os ataques, né, que Israel vem fazendo, França, Reino Unido, Estados Unidos não estão retirando seus apoios. A França, por exemplo, hoje anunciou um deslocamento de mais tropas na região do Mediterrâneo para uma eventual ajuda na defesa de Israel contra o Líbano, o Hamas, o Irã e outros grupos aí organizados contra o país. Só claro, pessoal, a Palestina também estava lá, né? E os palestinos falaram que a maior parte das vítimas que a Israel vem fazendo agora são de mulheres e crianças, segundo os seus números, 3.000 crianças e 1.700 mulheres, além dos 1.600 desaparecidos. Lembrando, pessoal, que 40% dos lares já foram destruídos. Ou seja, segundo ele, o que Israel vem fazendo hoje é uma destruição dos palestinos. E a gente vai falar isso no futuro, e eu falei para vocês também, essa é a imagem que está sendo compartilhada com o mundo islâmico. Por exemplo, o rei Abdullah II da Jordânia reconhece Israel, mas hoje, por exemplo, a sua esposa deu uma entrevista dando apoio à causa palestina. Nem citou muito a questão do Hamas, tá? Mas dando apoio à causa palestina. Outros países, como por exemplo a Turquia, cara, que é exatamente, né, o meio termo da geopolítica internacional, citou nominalmente que o Hamas não é um grupo terrorista, que o Hamas ele está exercendo o seu direito de defesa frente à opressão do povo israelense contra os palestinos. E aqui não estou julgando a declaração da Turquia, se ela está certa ou errada. Eu estou julgando que a Turquia é um país que tem negócios com Israel, é um país que tem negócios com o Ocidente, que tinha reunião marcada com o Benjamin Netanyahu e cancelou essa reunião, mostrando uma união dos países islâmicos, galera. Claro que assim, né, se eu pegar Jihad Islâmica, Hezbollah, Hamas, Irã, Síria, pô, é normal, os Houthis no Iêmen, que eles fossem atacar mesmo, tá? Não acho que, independente do que Israel fizesse, né, eles atuam formalmente contra a existência do Estado de Israel. Mas quando a gente percebe Egito, Jordânia, Turquia e outros países se mobilizando contra Israel, isso mostra perigo para os israelenses. Deixando bem claro, pessoal, que o sul global, Rússia, China, até mesmo o Brasil, vem se posicionando de maneira um pouco mais enfática. O Lula deu uma declaração ontem falando que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio. A Turquia falou palavras muito parecidas. Rússia e China disseram que as resoluções aprovadas ou tentativa de aprovação pela ONU era um direito dos israelenses a aniquilarem os palestinos na faixa de Gaza. Então o sul global também vem se posicionando, de novo, não favorável ao Hamas, mas sim favorável aos palestinos. Aliás, só um disclaimer aqui rapidinho, tá? Galera, percebam como cada vez mais, independente se são países desenvolvidos, etc., está se pedindo a solução de dois estados. Óbvio que dois estados não existe com o Hamas, porque o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel, do Estado para os judeus. Mas, talvez, depois desse conflito mais intenso, haja uma pressão da comunidade internacional para que os palestinos consigam ter um pouco mais de autonomia. Inclusive, Israel fala que as operações que vão ser lideradas em Gaza é justamente para aniquilar o Hamas e abandonar aquelas áreas. Embora eles também falem na criação de uma zona tampão, ou seja, uma zona sem ocupação, para proteção da fronteira entre Israel e faixa de Gaza. A gente teve também, pessoal, além do Mauro Vieira, né, fazendo as declarações em proteção, em defesa do Antônio Guterres, que falou
que tudo que vem acontecendo, né, segundo ele, é uma tentativa ali de que os atos não foram por acaso, que foram 50 anos de uma ocupação sufocante, e o Mauro Vieira deu uma declaração de apoio a essas falas. Percebam, né, como o Brasil também está se posicionando não a favor do Hamas, mas sim contrário ao que eles estão chamando ali de opressão histórica de Israel. Israel, pessoal, também lançou no dia de ontem a sua maior operação militar terrestre contra a faixa de Gaza, pelo menos desde o início desses conflitos, do ataque do dia 7 de outubro. Esses ataques aconteceram, inclusive, com tanques feitos a partir de uma tropa bastante especializada nesse sentido. Segundo Israel, esses tanques que avançaram foram para fazer trabalhos pontuais para atacar lugares de células terroristas, não posso falar essa palavrinha, né? Infraestrutura e postos de lançamento de mísseis. E que tudo isso é uma preparação para uma próxima fase que ainda vai acontecer. Lembrando, pessoal, que outra incursão já tinha acontecido na segunda-feira, mas é uma incursão ainda menor e somente para buscar ali localização e informação de combatentes do Hamas. Professor, por que Israel não fez esse ataque ainda, né, essa incursão mais forte, mas ao mesmo tempo constantemente faz ameaças? Aqui vai na base da especulação, tá? Israel faz ameaças constantes porque esse é um jeito de pressionar o Hamas a tentar fazer um acordo de libertação dos reféns. Inclusive, o Irã falou hoje que, com mediação dele, do Catar e da Turquia, já vem conseguindo alguns avanços e porque precisa dar uma resposta para a população. O Benjamin Netanyahu ele é considerado como o culpado ou um dos culpados por grande parte da população israelense. Então ele precisa demonstrar que alguma coisa está sendo feita contra a faixa de Gaza, até por questões políticas e da moral também das tropas e da própria população israelense. Mas lembrando que os Estados Unidos pediu para que Israel adiasse a sua intervenção por terra, pelo menos a mais forte. Não essa com tanques, enfim, né? Mas mais fortes, porque alega que tem a negociação dos reféns, existe a necessidade da criação de um corredor humanitário para tirar os estrangeiros que ali vivem e também para conseguir posicionar melhor e mais tropas na região do Mediterrâneo contra uma eventual agressão do eixo da resistência, Síria, Líbano, Irã, Jihad Islâmica, dentre outras organizações. A gente teve, pessoal, hoje também, os senadores dos Estados Unidos fazendo uma contraproposta à proposta do Biden. O Biden anunciou um pacote de pouco mais de 100 bilhões de dólares, em que ele pegava, olha, Israel está precisando de uma ajuda militar. E lembra da Ucrânia? Sim, a Ucrânia ainda existe. Também precisa de ajuda militar. Vamos elaborar aqui um pacote de 100 bilhões de dólares, em que a gente repassa uma verba para Israel e outra verba para a Ucrânia. Só que dentre os republicanos, eu diria, pessoal, que essa ajuda, ainda mais com o novo presidente agora, tá? Que foi eleito da Câmara, isso pode complicar ainda mais. Mas dentre os republicanos, a ajuda à Ucrânia não estava tão, assim, sabe, convicta por parte dos republicanos. A Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção. A contraofensiva ucraniana vem sendo mais lenta do que se esperava, inclusive em direções a Zaporizhia, Melitopol e por aí vai. E os republicanos estavam preocupados porque alegavam que tem questões em outras partes do mundo, como Taiwan, como em Israel, como a própria fronteira entre Estados Unidos e México, que mereciam mais atenção dos legisladores do que a própria questão ucraniana. Com isso dito, vale lembrar, pessoal, que a gente teve, além de tudo, os senadores falando que essa ajuda a Israel ela não deve ser utilizada como uma alavanca para dezenas de bilhões para a Ucrânia. Ou seja, Biden, não pegue uma união entre a ajuda que precisa ser dada para Israel e a ajuda que precisa ser dada para a Ucrânia. Vamos separar essas duas ajudas e a gente passa um pouco de verba para Israel e faz uma outra votação diferente para saber se a Ucrânia vai querer ajuda ou não. Algumas notícias surgiram, pessoal, que a guerra está totalmente paralisada, tá? A Rússia, que queria alguns avanços, e a Avdiivka não conseguiu avanços significativos, é fato. E a gente teve fontes, por exemplo, alegando que a Ucrânia, recentemente, pessoal, perdeu os seus 3 tanques Leopard só nos últimos dias. Ou seja, é uma coisa meio não vai, não anda, e o próprio clima, né, que vai vir aí no futuro, com gelo, com chuva, vai dificultar ainda mais essa contra-ofensiva. Vale lembrar, pessoal, também que o Joseph Borrell, que é o grande representante da União Europeia, anunciou que se a Ucrânia não tiver mais financiamento, eles não conseguem lutar contra os russos sozinhos. Ou seja, a Ucrânia sem financiamento é praticamente um pedido de rendição do governo do Zelensky. Você concorda, pessoal? E de novo, né?
Os Estados Unidos, se parar de ajudar a Ucrânia, isso compromete muito a ajuda e talvez desestimule outros países, inclusive europeus. Poxa, se o principal financiador não vai financiar, e lembrando que o Ron DeSantis e o Trump, hein, já anunciaram os dois republicanos favoritos aí no processo eleitoral pelo Partido Republicano, que caso eles sejam eleitos presidentes, a Ucrânia não será uma prioridade geopolítica. Então é fato que essa guerra em Israel tirou ainda mais as atenções do Zelensky. E para finalizar, pessoal, algumas notícias polêmicas aí sobre o Irã, tá? O Irã falou, pessoal, que nesse momento ele está recrutando combatentes para combater em Gaza. E por que isso? Hoje, a gente teve uma conferência da ONU novamente e o Irã ele participou, né, a partir do seu ministro das Relações Exteriores. Ele deixou bem claro que o que está acontecendo é um genocídio, né, enfim, tá? Deixou bem claro que o Hamas também não é um grupo terrorista para ele e é um grupo que luta pela existência e pela defesa do território palestino e que qualquer tipo de mobilização que aconteça com repasse de armas, de verbas, enfim, para fazer uma aniquilação, não do Hamas, mas sim dos palestinos, vai ser combatida pelo eixo da resistência. A gente percebe que ataques já aconteceram da Síria, do Iraque contra posições americanas, e o Irã deixou bem claro hoje, tá? Os Estados Unidos, seguinte, se vocês continuarem com esses ataques ou com esses repasses de verba, os Estados Unidos também não será poupado e os ataques vão continuar. Para vocês terem noção, o Irã ele até divulgou um sistema de captação de pessoas, né, de militares, para lutar em favor do Hamas. Eles abriram um site oficial chamado de site Dilúvio Al-Aqsa, que inclusive coincide com o nome da operação que o Hamas chamou ali do dia 7 de outubro, né, em direção a Israel, e segundo ele, já conta com 6 milhões de combatentes. Os Estados Unidos, vendo que tudo isso está acontecendo, por meio de John Kirby, já anunciou, tá? Nós demos a nossa resposta presencialmente aos iranianos. Ou seja, a partir de uma ligação, enfim, né? E segundo os Estados Unidos, na prática, tá? Segundo eles, se os ataques continuarem, nós nos moveremos contra você, Irã. E isso independe de Israel. Professor, mas os ataques estão vindo da Síria, do Iraque, por que vai se mover contra Israel? Aliás, contra o Irã? Porque o Irã não está atacando diretamente, mas ele está financiando o Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, Líbano, Síria, tal. Líbano não, né? Mas o Iraque, oposições Iraque, para fazer esses ataques, segundo a inteligência dos Estados Unidos. O próprio programa, por exemplo, de recrutamento para combater ali na faixa de Gaza contra Israel, tinha foto de um garoto usando um brochezinho do Soleimani. O Soleimani, que foi o militar, né, o chefão ali, que já morreu, assassinado pelos Estados Unidos, inclusive, tá? Responsável por unir o que eles estão chamando hoje de eixo da resistência, com posições no Paquistão, no Iêmen, com os Houthis, né, enfim, com todos os países e organizações que eu citei para vocês. Ou seja, eles vão atrás da cabeça, que seria atacar o Irã. Lembrando que está deslocando porta-aviões, enfim, a coisa está ficando tensa, tá? E talvez a Turquia, por exemplo, um país mais neutro na situação, tecendo tantas críticas contra Israel, isso pode motivar uma guerra do mundo islâmico contra o mundo ocidental. Será que chegaria a tanto? Cara, de novo, né? Uma coisa são as declarações, outra hora também na hora de comprar briga, né? Não sei se Turquia, Jordânia, Egito compraria uma briga contra o Ocidente em nome dos palestinos. A gente teve também, pessoal, declarações do Irã anunciando que o Hamas está, sim, de fato, disposto a liberar alguns reféns, desde que não sejam militares, e Catar e Turquia estão ajudando na mediação. Só que Israel, segundo eles, também conta com 6 mil palestinos que são reféns. Então eles querem fazer uma troca e um pedido de cessar-fogo. Deixando bem claro, pessoal, que a ajuda militar dos Estados Unidos matou palestinos em Gaza e na Cisjordânia e que eles estão, sim, apoiando um genotananã contra os palestinos, inclusive mulheres e crianças. Ou seja, pessoal, Irã ameaçando os Estados Unidos, Israel fazendo operação terrestre em Gaza e prometendo que no futuro operação terra, mar e ar vai acontecer. A situação vem se agravando, não só na Palestina, mas em todo o contexto do Oriente Médio e, querendo ou não, pessoal, todo o contexto mundial. Beleza? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Vota lá, hein, pessoal, o Prêmio Best, hein? Tô concorrendo ali, ó. Conto muito com o seu voto. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.